Nada, Quem ficou 2 dias de castigo aqui sem participar do programa foi você, o seu trouxa. Nada, não, trouxa é você. Se acontecer, por exemplo, já atraso de salário, vai virar um pandemônio. Ô, velho, o Corinthians ele tá à beira do abismo. O Corinthians tá naquela fase, você pega os boletos, joga pro ar, sorteia, pega um e fala, vou pagar esse. Nossa, Muito jogador vai querer sair do Corinthians. VaiDebet rescinde o contrato de patrocínio com o Corinthians. Vamos atualizar aqui a situação clínica dos jogadores lesionados do Flamengo. Vamos lá. Léo Pereira está na transição, vai ficar à disposição para o jogo contra o Grêmio na quinta-feira. Ayrton Lucas ainda na fisioterapia, tem chances de ficar à disposição contra o Grêmio, mas ainda não é certo, tá? Não está confirmado. E o volante Alan ainda no departamento médico, muito pouco provável que pegue o Grêmio na quinta-feira e que seja desfalque. Problema para o Tite. Sem Pulgar com a seleção chilena, sem Alan lesionado, Igor Jesus se torna a primeira opção ali para o time titular para essa posição e eventualmente o Léo Ortiz, que é zagueiro, pode fazer também essa função de volante, como ele fez em outrora nos tempos de Red Bull Bragantino. Vamos falar de Gabigol? O Gabigol ele vai ficar à disposição contra o Grêmio, embora o julgamento dele tenha sido adiado, nós já explicamos isso, ele continua à disposição porque está sob efeito suspensivo. E o jogador que viajou à Suíça à toa, chegou lá e soube que o julgamento foi adiado, ele se manifestou nas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas para o Camisa 99. Oi, nação! Estou aqui na Europa e quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e apoio. A audiência foi adiada, nossa vinda acabou sendo em vão, mas sigo à disposição da Justiça. Já queria ter resolvido isso agora. Perdi dias de treinos e custos, mas tenho certeza que logo esse assunto se encerrará de vez. Amanhã estarei de volta e 100% para os próximos desafios. O amanhã, no caso, é hoje, sexta-feira, porque esse texto foi publicado na noite de terça, no fim do dia da terça-feira aqui no Brasil, tem a questão de fuso horário. E o Gabigol ele vai treinar normalmente com os jogadores e fica à disposição do Tite. Se vai ser utilizado ou não, depende, obviamente, do treinador. E por falar em treinador, o técnico do Bolívar, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, falou sobre o fato de pegar o Flamengo novamente na competição. E o técnico, o Flávio Robato, que é argentino, deu sua primeira entrevista após a definição e não escondeu o lamento com o sorteio que reservou o líder do Campeonato Brasileiro. Abre aspas aí para o técnico Flávio Robato. É o rival mais duro que podíamos pegar, a equipe mais difícil da competição. O Maracanã é um cenário imponente, difícil, mas temos que focar no futebolístico, armar a melhor estratégia e preparação para este jogo e o da volta em La Paz. Eu vou ser sincero, eu também não queria que o Flamengo pegasse o Bolívar por questão de altitude e logística. Só para vocês terem noção, na semana decisiva ali do primeiro jogo contra o Bolívar, o Flamengo vai pegar o Botafogo e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e depois encara o Bolívar. Será uma semana ou um mês extremamente desafiador para o Flamengo. Eu não queria a altitude. Eu, por exemplo, preferia 1000 vezes pegar o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Eu penso assim, eu sei que muita gente vai discordar e muita gente vai concordar, inclusive jogadores do Flamengo. O Cebolinha falou, foi sincero, ele não queria pegar o Bolívar não, por conta da altitude. Vamos falar agora de mercado da bola do Flamengo, pessoal. O noticiário da galera que acompanha o dia a dia do Santos tem dito nos últimos dias que o Hugo Souza, o goleiro do Flamengo, que retornou agora de empréstimo junto ao Chaves de Portugal, está bem próximo de assinar com a equipe santista. O que me foi falado no Flamengo é, assim, tem o interesse deles, mas está longe de um acerto, bem longe de um acerto. Até porque tem outros clubes também interessados na contratação do Hugo Souza. A bola que eu queria levantar aqui para vocês, torcedores, é o seguinte. Sejamos francos, Hugo Souza é melhor que o Matheus Cunha. Ou vocês pensam diferente? Se eu fosse dirigente do Flamengo, aproveitaria o bom momento, entre aspas, do Matheus Cunha, que está valorizado no Flamengo, negociaria o Matheus Cunha e ficaria com o Hugo Souza como reserva imediato do Rossi. Eu não consigo ter nenhuma confiança no Matheus Cunha e acho que a saída do Hugo Souza a Portugal foi benéfica para o jogador. Adquiriu experiência, a gente pôde ver em um jogo, por exemplo, ele pegando 3 pênaltis, adquiriu maturidade. Tenho certeza que o Hugo Souza, após essa passagem pelo futebol português,
é um outro jogador e também uma outra pessoa com visões totalmente diferentes. Eu aproveitaria o Hugo Souza e negociaria o Matheus Cunha. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Falando ainda de mercado da bola do Flamengo, porque o Jornal dos Esportes soltou a seguinte nota, exclusivo. Flamengo negocia retorno de Renier. Renier deve ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferência. Sem espaço na Europa, o meia negocia um empréstimo de 1 ano com o clube que o revelou, segundo apurou o Jornal dos Esportes. Eu fui ouvir dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta, lembrando que o Renier é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com a diretoria do Flamengo. O que me foi falado dos dois lados é: Renier não procede, Renier não tem o interesse de voltar agora para o futebol brasileiro, quer tentar se firmar no futebol europeu e até o momento, de fato, ele não conseguiu. Lembrando, ele ainda pertence ao Real Madrid. O Real Madrid pagou ao Flamengo 35 milhões de euros para contratar o Renier. E para quem acha que o Real Madrid acerta em todas, uma hora vai errar. O Renier, de fato, foi um erro, digamos assim, porque não deu certo. Não que o jogador seja ruim, muito pelo contrário. Eu queria o Renier no Flamengo, eu gosto muito do futebol dele. Mas no Real Madrid, o Renier, de fato, não conseguiu se firmar. Então, mas também, gente, vamos lá, 35 milhões de euros para o Real Madrid hoje não é nada. E nem na época, não é nada, não é nada. Para eles não é nada, a verdade é essa. Mas sobre Flamengo e Renier, pelo menos até o momento, não procede. Vamos agora para o assunto principal do vídeo, porque o Flamengo está de olho em meia da Lazio. É isso mesmo que soltou o jornalista Matheus Leal. Segundo ele, o Flamengo está de olho no meia Marcos Antônio. Para quem não conhece Marcos Antônio, ele tem 23 anos, começou no Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, passou também pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2022, 2023, chegou ao Lazio da Itália e na última temporada, a temporada 2023-2024, ele atuou pelo PAOK da Grécia por empréstimo. Vai retornar ao Lazio agora. Ele, com apenas 23 anos, tem essa rodagem aí no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Ele disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2019, Mundial Sub-17 em 2017 e Sul-Americano Sub-17 também em 2017. Tem passagem pela seleção de base da seleção, pela base da seleção brasileira. Não é um jogador ruim, muito pelo contrário, um jogador extremamente interessante. Eu ouvi aqui um empresário do atleta que me disse o seguinte: Vene, querer, no caso o Flamengo querer, é um exagero. Eles querem entender e dependendo das condições, o jogador pode interessar. No Flamengo, o que um dirigente do Flamengo me disse foi o seguinte: interessante jogador dentre os mais de 150 jogadores em observação pelo scout. Ele é um deles, mas não tem nada não, nenhuma negociação. Faz sentido. Os dois falaram basicamente a mesma coisa, mas com palavras diferentes. O Flamengo não abriu negociação, fez um contato para entender as condições, o que é normal, tá? Eu acho que isso é extremamente normal, também não é nenhum absurdo. O Flamengo liga, vem cá, Marcos Antônio, nosso scout aqui aprovou. Como que é a condição dele aí? A Lazio aceita vender, quer emprestar. Ele tem contrato com a Lazio até junho de 2027. Estamos em junho de 2024. Tem mais 3 anos de vínculo. Obviamente, a Lazio, se for vender, vai pedir um valor relativamente alto. Pelo que eu conheço da diretoria do Flamengo, eu não duvido nada tentar um empréstimo como opção de compra. Mas fica aí o registro do Flamengo, portanto, sondando, digamos assim, monitorando, outra palavra que a gente gosta de usar bastante no jornalismo, o meia Marcos Antônio da Lazio. Você acha que o cara, depois de tudo isso que aconteceu e está acontecendo agora com o Vaidebet, você acha que o Carlos Miguel ainda vai querer ficar no Corinthians? Não vai mais, ninguém. Todo mundo vai querer pular fora desse barco. Hoje, o Corinthians é o barco mais furado que existe no futebol brasileiro, é o Esporte Clube Corinthians Paulista, cara, né? Não adianta se passar pano, falar o que for. Eles são incompetentes dentro e fora de campo, e agora essa conta chegou. Mas qual a parte você não entendeu que eu falei a mesma coisa, seu Júnior? Eu tô falando alguma coisa de você, ô cabeça? Não tô falando nada de você. Ué, você falou, não adianta querer passar pano, só falando de quem é o seu imbecil. Você tem que chegar aqui, dar os nomes ao boi, falar que o seu presidente é incompetente, que o seu diretor... Acabei de falar o seu jumento. Ele falou isso aí, velho. Acabei de falar o seu idiota. Ele fala de um jeitinho que tem medo, cara. Tem medo, cara. Fala que medo. homem. Fala que porque você não é, velho. Não é questão de ter medo, é que você é burro mesmo.
Fala É que que nem você é homem. burro mesmo. Chega aqui e fala, os caras roubaram o seu time, deitaram, rolaram, afundaram o seu time, e você tá ainda com cara de trouxa falando... Então, mas, por exemplo, descer o usar o pau nesses caras. termo... Então, mas, por exemplo, é aquilo que eu falei agora há pouco, Léo, a respeito de ter responsabilidade no que fala. Quando eu falo que, por exemplo, eu uso um nome, o João Beltrano da Silva Isso. roubou Aham. o clube, Ah. eu preciso ter prova. Porque a Prove. partir do momento que eu não tenho prova, eu tô sendo leviano. Eu acabei de falar isso agora há pouco, velho. Não sei se você ouviu, mas se você quiser continuar nessa linha, se Eu você tava quiser continuar cagando. nessa linha de. Então, se você quiser continuar nessa linha de usar o termo o fulano de tal roubou o clube, você pode usar, o problema é seu. Eu não vou me responsabilizar por algo que eu realmente não quero mais ter dor de cabeça. Eu já tive muito na minha vida de fazer algumas acusações que depois eu falo, então, e agora, como é que eu provo? E aí, quando chega na justiça, o cara fala, então, você falou que o cara fez isso ou fez aquilo. Por exemplo, o termo que você usou, roubou o clube. Se eu chegar lá e falar, o fulano de tal roubou meu clube, se eu não tiver uma prova, velho, na frente do juiz, eu vou ter que pagar uma ação indenizatória. Você gostaria de agir assim? Tudo bem, se você quiser, você é macho pra cacete. Eu quero ver se na frente do juiz, você vai fazer a mesma coisa que você fez na audiência do Danilo. Quando o juiz pegou e falou, então, você caluniou o cara, você difamou o cara, e agora? Ai, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas Entendeu? Eu pedi perdão. Então, pois é. Então, aí você quer ser machão na internet, aparecer pra meia dúzia de idiota, na internet, sendo leviano, a partir do momento que eu não tenho uma prova para falar nada a respeito de alguém, eu não vou falar, mas você faça isso, faça o que você quiser. Tudo bem. Então, todas essas cagadas do Corinthians foi só, na sua cabeça, foi só, então, por incompetência, por burrice, então, velho, por amadorismo, só isso. Então, mas, ô, velho, é o que eu falei agora há pouco, Eu acho que você também não tinha ouvido. Eu entendi. O que eu acho, é diferente do que está provado. Eu não posso trazer achismos aqui para dentro do programa, principalmente quando a gente envolve um assunto tão sério de acusação, inclusive aí de recebimento de dinheiro, de falcatrua. Nada. Eu não vou ficar entrando nessa seara, Léo, de realmente fazer acusações para agradar A, B, C ou D. O clube não é meu, eu não torço para esse clube, eu torço porque ele que se afunda e acabou, cara. Eu estou feliz demais com a situação. Só que eu acho que para um corintiano que nem você, que conhece tudo, você está sendo muito fraquinho nas suas coisas. Está muito fraquinho. Não, mas, velho, o que você pensa, e eu o que tô o meu falando cachorro faz ali no canto problema. dele cagar, é a mesma Tô merda. Tô cagando e andando. Tô cagando e andando. Eu acho um absurdo. Um corintiano que nem você se diz corintiano, que põe camisetinha, fica fortão, papapá, numa situação tão ruim que nem essa, fica passando pano e falando de bonitinho. Cara, vai se foder. Eu não sei qual parte que você não entendeu, mas eu acho que o Léo entendeu, o Kleber deve ter entendido também. Não entendeu nada, não entendeu. Eu achava hoje, sem brincadeira, antes de começar o programa, eu tô feliz demais, porque agora, se o Corinthians estava numa situação ruim para a Série B, agora é fato. Agora é só completar jogos atrás de jogos, vocês vão para a Série B, porque vocês não têm condições nem de pagar a papelaria da japonesa, como que vocês vão sobreviver? Não vão sobreviver e vão cair, acabou. Isso aí é um fato. A conta demorou para chegar, mas vou falar para você, a lei do retorno existe, até no futebol, cara. Todas as maracutaias, tudo que vocês fizeram de mal para o Brasil no futebol, vocês estão pagando o pato agora. E agora você tem que escutar, você tem que aguentar o tranco, cara. Entendeu? Mas, velho, quem dá piti aqui e sai do programa é você. Não dou quem piti, rasgou a roupa lá quando foi aloprado aqui foi você. Eu não abandonando o programa, pra mim tá tudo certo, velho. O cara que dá chiliquinho aqui é você. Quem ficou 2 dias de castigo aqui sem participar do programa foi você, o seu trouxa. Não, trouxa é você. Você vem aqui hoje, você Peraí, sabe. eu não tô fazendo o programa hoje? Tá, viu? Fala um negócio pra mim. O Vai de Bet rescindiu baseado em quê? Eles alegam uma cláusula anticorrupção. Pô, montou o pau. Já tá provado que teve corrupção lá e você... Então, aí que tá, ó. Aí que tá. Ó o nível intelectual da pessoa. Ó o nível intelectual da pessoa. A partir do momento, Léo, que existe ali uma empresa que rescinde um contrato alegando uma cláusula anticorrupção, ele falou, então já tá aprovado. Não tá aprovado nada, isso aí não foi nem para julgamento. Ô, Clebão. E aí? Corinthians passos largos para a Série B mesmo, cara? Vai perder o goleiro dos caras, mano. Deixaram o Cássio embora para perder o goleiro agora, cara. Muito juvenil, não é, o Clebão? Nossa senhora. Eu acho que não é o momento nem de pensar em Série B, mano. Eu acho que é o momento de se preocupar até com justiça mesmo, é o que tá acontecendo.
Cara, vários escândalos, mano. Vários escândalos. É o que eu falei aí no último programa. O Cruzeiro, por muito menos, polícia bateu lá, teve. Foi para programa de Foi mesmo, mesmo. Foi mesmo. policial, saiu no Fantástico. Muito menos do que isso. Então, eu acho que o Corinthians ele precisa de uma investigação, mano. Eu acho que o negócio tá muito. É muito mais. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Claro que é, Kleber. Certeza, claro que é muito mais embaixo do que a gente imagina. E o Mano tá com medo de falar aqui, cara. Isso aí é só o que tá vazando. A hora que investigar mesmo, mas vai pegar tanta gente envolvida. Não tem cabimento um negócio desse. Como é que você renova um contrato de um goleiro e baixa a multa dele? Cruzeiro foram expostos no Fantástico. Depois disso, entrou em crise, só ladeira abaixo até o rebaixamento. Corinthians encaminhando para o mesmo lugar. Um clube grande nas mãos erradas. Vai ser rebaixado, Léo. Vai ser rebaixado. Gustavo Ferreira. Mano, esse é o motivo do time virar SAF? Não é pelas costas do time, sim para tirar o time da mão dessas pessoas incompetentes? Olha, para falar a verdade, eu acho que essa vai ser uma medida que vai ser utilizada em breve, viu, Léo? Eu não era a favor, não. Eu acho que clube brasileiro, quando vira SAF, é porque já está no estágio pré-falimentar. É um clube que já está indo pro saco, já está morrendo praticamente. Você acha que o Corinthians está assim? Eu acho que hoje está. O Corinthians é um time hoje com uma dívida imensa, e quando você toma uma fatiada do jeito que o Corinthians está tomando, e cara, isso daí é a ponta do iceberg, Léo. Daqui a pouco outras coisas virão. Você pode ter certeza que outras coisas virão e piores ainda. Então, nesse ponto, cara, eu acho que, infelizmente, é capaz de voltarem aí algumas pessoas que passaram pelo Corinthians até recentemente. Porque o próprio Kia é um cara que ele tinha uma proximidade muito grande com o Andrés. Eu não sei até que ponto que o Kia não retorna para o Corinthians através de investimento, talvez aí como um próprio. Será, dono. Mano? Será? Não sei, eu não duvido de nada, viu? Eu não duvido de nada. Porque, Léo, se cai o Augusto Melo hoje, vamos lá, cai o Augusto Melo, incompetente, acham alguma coisa, acabam fazendo um processo de impeachment contra o presidente do Corinthians atualmente. A tendência não é colocar o André Negão. É capaz de fazerem alguma coisa para o Corinthians se transformar numa SAF. Cara, se numa dessas o Corinthians se transformar numa SAF, cara, quem vocês acham que é o cara mais próximo, com dinheiro e bala, para investir dentro do Corinthians? Cara, o Kia, recentemente, ele esteve muito próximo do Andrés, quando o Andrés foi presidente do Corinthians, mano. Eu não duvido que ia voltar, não, cara. Não duvido. E você acha que a sua torcida vai deixar, mano? Ô, velho, não é questão de torcida deixar. Tem um negócio chamado estatuto. Virou SAF, puseram um valor, acabou, irmão. Não tem o que deixar ou deixar de deixar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Posso fazer uma outra pergunta para você? Claro, à vontade, pô. Você quer entrevistar o Mano hoje? Não, eu queria. Eu quero que o Mano fale certeza. O que você acha que vai acontecer no elenco do Corinthians agora? No elenco. Ô, velho, se acontecer, por exemplo, já atraso de salário, vai virar um pandemônio. Ô, velho, o Corinthians ele tá à beira do abismo. O Corinthians está à beira do abismo. Com relação à repercussão negativa, a gente sabe o peso que tem. Muitas vezes influenciando dentro de campo. O Corinthians que já está com um time pouco convincente também. E se começar a atrasar salário, aí a viola vai pro saco. Aí a viola vai pro saco de maneira desenfreada. Não tem como reverter, velho. Porque, por exemplo, em outros momentos que o Corinthians ele tinha atraso de salário, por exemplo, 2017, enfim, descia lá um dirigente, conversava lá com os jogadores à beira do gramado e resolviam. Os jogadores tinham a segurança naquele dirigente, no que o cara tava falando. Falou, vai demorar um pouquinho, mas eu vou pagar. E os jogadores compravam a ideia. Agora, quando o jogador passa a não acreditar em quem tá falando com eles, velho, o bagulho vai pro saco. E o jogador não é burro. Ô, Clebão, é que na tua época não tinha internet do jeito que tem hoje. Mas, por exemplo, o jogador, quando ele abre o celular e ele vê lá o Augusto Melo num dia falando um negócio, aí depois no outro dia ele fala que não falou. Aí vão lá e colocam um recorte do vídeo. Por exemplo, aquele negócio que ele falou, mas acabou a farra, que ele deu uma entrevista pro Cross. Aí ele falou, não, isso eu não falei. Isso foi o Rubão. Aí os caras metem o recorte que ele falou lá na CNN, no domingo. Acabou a farra. Mano, o bagulho começa a entrar em descrédito, sem contar outras declarações. Coloquei essa como exemplo, mas tem outras. O salário tá em dia lá no Corinthians? O salário tá em dia? Não sei, velho. De verdade, já não sei mais. Eu acho que não tá em dia, não. Eu acho que o Corinthians deve Corinthians deve um monte, não tem como estar em dia. O Corinthians precisa pagar tanta gente, mano. Eu acredito que o salário não está em dia. O Corinthians está naquela fase, você pega os boletos, joga pro ar, sorteia, pega um e fala, vou pagar esse. E quando paga?
E tá vai mês ser que uma dá ainda. debandada, vai ser uma debandada, mano. Eu vou te falar que muito jogador vai querer sair do Corinthians, cara. Ainda mais continuar essa tanto de notícia ruim aí, né? Matéria atualizada agora há pouco, saindo agora do forno, na hora do almoço, informação do GE, lá do Globo.com. VaideBet rescinde o contrato de patrocínio com o Corinthians. A VaideBet chegou do Corinthians mostrando uma força financeira. Muitos até então na época estranharam. A própria presidente Leila Pereira foi questionada na sua coletiva e questionou os valores desse patrocínio. Eles chegaram apresentando o maior patrocínio da América, investindo ali no Corinthians um montante de 370 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas, amassando os rivais e fazendo com que o presidente Augusto Melo exibisse de forma muito orgulhosa esse feito, mostrando que talvez o Corinthians poderia passar por uma reformulação financeira e poderia mudar. Só que a vida do Corinthians, ela começou a se complicar semana após semana. Escândalos de bastidores, instabilidade política, oposição batendo em cima, diretor sendo mandado embora do cargo e depois jogando tudo no ventilador. Tudo começou a conspirar para que o Corinthians tivesse uma derrocada política, uma derrocada de sua gestão. E aí veio a denúncia do jornalista Kifuri. Ele soltou uma matéria exclusiva, né, uma informação exclusiva, de que existiam laranjas pelas empresas que estavam sendo intermediadas ali nesse contrato de patrocínio junto ao Corinthians. Isso caiu como uma grande bomba dentro da empresa patrocinadora do Corinthians, a VaideBet. E aí eles acionaram uma cláusula. Essa cláusula permitia a quebra do contrato unilateralmente se escândalos de corrupção fossem evidenciados dentro da gestão, expondo negativamente a sua marca. E isso acabou acontecendo. Porque embora o escândalo ele não se comprovou ainda em si, mas a Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu um inquérito de investigação para toda essa situação. E na semana que o Corinthians perde o seu goleiro atual, que havia ficado no lugar do goleiro Cássio, intervalo de 20 dias, o Corinthians fica sem os seus 2 principais goleiros, o Corinthians também amarga a perda do maior patrocínio. Lembrando que, por uma cláusula lá com a empresa patrocinadora do Flamengo, eles cobriram. Então, o patrocínio do Corinthians atual não era o maior. Havia deixado de ser o maior de algumas semanas pra cá, porque o Flamengo ultrapassou de novo essa corrida. Agora, com certeza, meus queridos, o caos vai se instalar. Vamos lá. Empresa aciona a cláusula anticorrupção e encerra vínculo que iria até 2026. A casa se incomodou com o noticiário recente e possível pagamento à empresa Laranja, por intermediário. Comunicou ao Corinthians nessa sexta-feira, então o comunicado saiu agora há pouco, que rompeu unilateralmente o contrato de patrocínio master com o clube. Assinado no começo do ano, o vínculo era de 370 milhões. A empresa acionou a cláusula anticorrupção para romper esse vínculo. A decisão foi tomada após a abertura de investigação da Polícia Civil sobre o possível repasse de parte do valor da comissão acordada a uma empresa supostamente laranja. Empresa essa que estaria no nome de uma mulher que vive lá no litoral do estado de São Paulo. Ela, cara, não tem conhecimento nenhum de nada. Simplesmente o CPF dela estaria sendo utilizado para isso. Essa é a denúncia levantada até agora. Agora o Corinthians e a Casa de Apostas vão tratar sobre o pagamento da multa de 10% do valor restante do contrato, equivalente a cerca de 30 milhões. Baseado em entendimento de que houve justa causa para a rescisão, a VaideBet pode se negar a indenizar o clube. Então tem essa cláusula de 10% com a quebra de contrato, porém a empresa tem o direito ainda de se negar a pagar essa indenização para o clube. No último dia 27, a casa notificou a diretoria alvinegra de que estava sendo prejudicada pelo noticiário recente e que poderia rescindir o seu contrato. No documento, a companhia disse que a vinculação do nome da empresa com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa
para o patrocinador. O Corinthians respondeu à notificação da VaiDebet na última quinta-feira, mas os esclarecimentos prestados foram considerados insuficientes. Então, assim, nem os caras estão conseguindo provar a inocência deles perante a patrocinadora. E é isso, galera. É o caos se instalando. Mais uma vez, eu trago aquilo que eu falei há 2 vídeos atrás também. Falei no vídeo retrasado e falei no vídeo passado. Não existe como cortar caminho. Corinthians, ó, você, torcedor corintiano, não existe, cara, como cortar caminho. O futebol brasileiro, ele tem mudado. Gestões dos anos 90 não têm tido sucesso nesse novo mundo do negócio dentro do futebol brasileiro. Então, é necessário responsabilidade, é necessário fair play, é necessário prestação de contas. Acabou o populismo. Acabou o populismo. E o Corinthians sempre foi uma gestão populista. E ó, iam varrendo para debaixo do tapete. E a hora que chega uma nova gestão, eu falo assim, poxa, eu acho que a situação do Corinthians agora vai melhorar, vai mudar. Mais um escândalo aparece aí com essa rescisão de contrato. Além disso, o Corinthians está sendo levado à FIFA também pelo time lá do jogador Garro, porque até então não pagou uma parte ali dos valores de direito por parte da aquisição do jogador. Calma aí, torcedor, que ainda tem notícia importante para passar para vocês. Mas antes eu quero levantar aqui a bola que o Vene trouxe. E se trata do goleiro Hugo Souza aí retornando para o Flamengo. E ele fez uma comparação entre Hugo Souza e Matheus Cunha. Assim, minha opinião é totalmente contrária. Eu acho que o Hugo Souza é um bom goleiro sim. Principalmente porque ele tem uma envergadura muito boa, é um goleiro alto, ele tem uma boa estatística aí, pegou alguns pênaltis ultimamente, mas quando se trata de um goleiro completo, o Matheus Cunha, na minha opinião, é muito mais completo que ele. É um goleiro que sabe jogar com os pés, passa uma tranquilidade pro torcedor, pro time, quando toca uma bola para ele. O futebol é assim, infelizmente, para aqueles que não evoluíram, o futebol hoje é moderno. Então não é mais aquele futebol de chutão. O Flamengo não tem essa característica também. E muitos clubes já não têm mais também. Então, por esse motivo, eu prefiro muito mais o Matheus Cunha. Ele joga muito bem com os pés e agarra muito bem também. Sobre confiança, eu discordo totalmente do Vene. Acho que o Matheus Cunha passa mais confiança por esses motivos. Mas, se vocês aí discordam da minha opinião, ou concordam também, deixem nos comentários a opinião de vocês. E sobre o Renier voltando para o Flamengo, eu também acho que não vai ser uma boa opção, tanto para o jogador, tanto para o Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito recheado hoje, principalmente ali no meio campo, e o Renier, sinceramente, não teria espaço. Não teria espaço. Isso não significa que ele não é um bom jogador. Ele foi para a Europa, é novo ainda e acredito que ele vai achar um time lá que ele possa deslanchar. Mas voltar para o Flamengo acho que seria uma perca de tempo para a carreira dele aí. Ia gastar tempo aqui e não teria espaço, não teria minutagem com o Tite, na minha opinião. Agora, falando da notícia, a notícia é sobre o Davi Luiz e a renovação de contrato com o Flamengo. O Flamengo já estuda aí uma possível renovação de contrato com o zagueiro que tem 37 anos. O seu contrato vai terminar em 31 de dezembro deste ano e a partir de 1º de julho o Davi Luiz já pode assinar um pré-contrato. Torcedor, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Por quê? Vou explicar. O Davi Luiz nos últimos jogos tem feito boas atuações, cara. Muito melhor do que muitos zagueiros aí que a gente está vendo na Série A. E além do mais, ele é um pacote completo. Ele é um cara que sabe liderar um vestiário, é um bom capitão em campo. Então ter um cara desse no time compensa, na minha opinião. Mas o que vai dizer se ele vai ficar ou não é se o Flamengo vai para o mercado para contratar um zagueiro. Porque o que eu acho que não pode é liberar o Davi Luiz sem fazer uma nova contratação. Porque aí a gente tem a chance de perder o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Porque eles são zagueiros já avisados no mercado europeu. Se o Flamengo não adiantar os passos e não for procurar um zagueiro, não sei se vale a pena mandar o Davi Luiz embora e ficar desfalcado nessa função. Agora, o ponto negativo de renovar com o Davi Luiz é que ele já tem 37 anos, né? Nós temos outros jogadores aí no brasileiro que também estão com a idade avançada e que atuam no futebol ainda. São exemplos aí o Felipe Melo, Thiago Silva chegando agora no Fluminense. E tem outros. Mas o Flamengo não é o Fluminense, né, cara?
O Flamengo tem condições, tem um elenco muito recheado e não precisa ficar montando elenco de jogador acima da idade. Mas essa é a minha opinião sobre o Davi Luiz, que não é assim tão definida. Mas se você já tem uma opinião formada, deixa aí nos comentários. Vai ser bom nós trocarmos essa ideia, se vale a pena o Flamengo renovar com o Davi Luiz ou não. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.